Todo mundo sabe da importância que a Grécia Antiga teve para as civilizações ocidentais serem o que são hoje. Não é por acaso que ela é vista como o berço da democracia, tendo como Atenas como o primeiro lugar a se falar sobre ela. Também é frequentemente relacionada às primeiras instituições, dedicadas à aquisição e propagação de conhecimento. Inclusive, muitos dos principais filósofos da história são gregos. Sócrates, por exemplo, é um deles, e a sua contribuição ao mundo é imensurável. No entanto, o período que divide essa era e o mundo moderno teve muito mais acontecimentos do que nós conhecemos, e isso equivale a muitos mistérios não resolvidos da antiguidade. O que é entendível, já que tudo isso aconteceu há muito tempo atrás, e desde então muitos registros foram perdidos. Confira a seguir 7 desses mistérios não resolvidos sobre a Grécia Antiga. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e é o seguinte, antes de começar o vídeo, clique no gostei e se inscreva no canal. Então vamos lá. Essa é com certeza um dos mais intrigantes mistérios da Grécia Antiga e diz respeito a uma organização secreta, a qual o nome contribuiu diretamente para a definição do próprio conceito de mistério. Os mistérios eleusianos foram o que era considerado um culto religioso, repleto de rituais e cerimônias clandestinas. Rituais esses que são desconhecidos até hoje. Uma das explicações para isso é exatamente o pacto firmado pelos membros desse culto. Os seus seguidores eram proibidos de revelar qualquer detalhe sobre o funcionamento do culto, do ritual ou cerimônias. Estamos falando de um segredo ultra secreto, já que a punição para quem revelasse qualquer informação era a morte. O número limitado de fontes que discutem os ritos envolvidos nos mistérios eleusianos faz com que a história por trás dele jamais seja conhecida em sua totalidade. Tespe foi o nome dado a um ateniense que teria vivido no século 6 a.C. e que se acredita ter sido a primeira pessoa a desempenhar o papel de uma outra pessoa. Sendo assim, ele foi considerado o primeiro ator da história. E o seu impacto foi tão grande na Grécia Antiga, que inclusive o termo Thespian, usado para referir-se aos primeiros atores, foi derivado do seu nome. Porém, não se sabe muito sobre ele, se esse era mesmo seu nome, e nem se ele era nativo de Atenas. Mas ainda tem suas dúvidas, será que ele existiu mesmo, ou se é apenas mais um mito? Todas as fontes que citam Thespian foram escritas muito depois da sua suposta existência, e não existe nenhum relato contemporâneo que aborde essa questão, por isso a sua vida permanece um mistério. O Parthenon, em Atenas, é uma das imagens mais icônicas da Grécia Antiga, e o que mais chama a atenção sobre esse edifício é a sua resistência, que se manteve em pé em boas condições nos últimos 2.500 anos. O que torna isso ainda mais memorável é o fato de que ele foi construído em um período de tempo relativamente curto e aparentemente sem nenhum plano específico. Isso é o que intriga os historiadores. Pitágoras é conhecido como um dos mais importantes matemáticos da história. Inclusive, um dos mais famosos teoremas matemáticos ficou conhecido como o Teorema de Pitágoras. Isso todo mundo sabe, mas uma coisa que permanece incompreendida é a vida e a obra completa de Pitágoras. Isso se deve muito ao fato de que a escola filosófica, da qual ele fazia parte, trabalhava sob condições secretas. Por isso não está totalmente claro quais trabalhos podem ser atribuídos a ele. A estátua de Zeus foi uma das magníficas 7 maravilhas do mundo antigo. Essa lista, compilada por grandes estudiosos, elegeu as obras mais impressionantes já criadas pelo homem na antiguidade.
De todas elas, apenas a grande pirâmide de Gizé, no Egito, sobreviveu. As outras foram perdidas ao longo do tempo. No entanto, a destruição da estátua de Zeus continua sendo uma das perdas mais misteriosas. Não se sabe exatamente como ela foi destruída. Um dos mitos gregos mais notáveis é o do Minotauro, um ser meio touro, meio humano, que eu já fiz um vídeo sobre ele e tá aí no canal, vai aparecer um card aí, depois vocês assistem. E ele foi preso em um labirinto pelo rei Minos. Muitos especulam que esse tal labirinto, que serviu de inspiração para o mito, realmente existiu. O Palácio de Knossos, localizado na ilha grega de Creta, tem sido apontado como o lugar onde seria o tal labirinto. Mas as escavações feitas no local ainda não revelaram nenhuma estrutura que se assemelhe a um labirinto ou algo do tipo. Homero é acreditado como autor da Ilíada e da Odisseia, sendo também o primeiro autor grego conhecido. No entanto, ainda há controvérsias sobre a autoridade de tais poemas. Existe um debate para saber se ele foi ou não o único autor das obras mais intimamente ligadas a ele. Foi sugerido que Homero possa não ter sido o autor de Ilíada e Odisseia, devido às diferenças estilísticas observadas nos dois trabalhos. Muitos acreditam que as obras possam ser de autoria de autores diferentes. E o que vocês acham desses mistérios? Será que um dia serão resolvidos? Conte pra mim aí nos comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, deixe um like. Um abraço, fui!